pessoal, aqui é a Bárbara Oliveira e no vídeo de hoje a gente vai falar do K-drama The Good Detective, ou no seu nome em coreano, Mubon Hyun-sa. Espero ter pronunciado correto. Esse é um drama policial da JTBC, conta com cerca de 16 episódios. Ele esteve disponível na televisão coreana entre o dia 6 de julho a 25 de agosto, mas pra gente aqui, ele ficou disponível na Netflix no dia 1º de novembro. Inclusive, eu mencionei ele no vídeo que eu falei sobre os dramas que vão ser lançados agora em novembro. Caso você queira conferir, eu deixo linkado aqui em cima nos cards. The Good Detective, ele vai tratar de várias pessoas, mas de um caso mais específico ali, e mostrar um pouco da trama policial. Ele é um drama policial, né? De como os policiais investigam ou não um certo crime e o que eles usam pra decidir ali sobre esse crime. Em The Good Detective a gente tem dois policiais principais, que é o Kang Do-chan e o Oh Ji-hyuk. Os dois são dois personagens principais ali da trama. E como vou assim contextualizar pra vocês como é que começa o drama. O drama começa contando meio que a morte de uma menina, que chega alguém, se entrega na polícia falando que ele cometeu um homicídio, que ele matou a menina. E aí a polícia fica meio, como assim você matou? Porque só tem a palavra dele. Apesar dele ser confesso, né? Não existe corpo, não existe evidência da morte dela, não existe nada. Ao passo que o policial, o mais velho, Kang Do-chan, ele quer simplesmente acusar ele. Do outro lado, a gente tem o Oh Ji-hyuk, que não, ele quer ver provas, ele quer ver evidência, e ele fica cutucando todo mundo ali na sua equipe, que são policiais que estão meio que acostumados com isso aí. Vale dizer que a trama também começa quando o Oh Ji-hyuk também entra nessa delegacia. Ele estava afastado há 1 ano na sua antiga delegacia, ele resolveu voltar a ser detetive e ir para essa delegacia. Um dos policiais não seguia a mesma rotina que ele, e ele também tinha uma fama de cara mal por sempre dar trabalho para os seus parceiros, e ele vira parceiro Kang Do-chan. Então eles investigam esse assassinato, nato ou não, né? Que eles investigam ali e eles descobrem que, na verdade, aquele cara não cometeu assassinato nenhum. A menina tá viva, mas isso gera uma grande atenção da mídia, porque essa menina é filha de um condenado à morte por outros 2 assassinatos. Ela é a Lee Young-hee e o pai dela, o Lee Dae-chul, foi condenado por 2 assassinatos. E por que eles fizeram essa trama ali? Pra fingir o assassinato dela e pra fazer a polícia investigar. Justamente para criar assunto na mídia sobre a condenação do pai dela. O pai dela, há 5 anos atrás, tinha sido condenado à morte pelos 2 assassinatos. Só que a Coreia estava em tempo de... Há 20 anos, ninguém era realmente condenado à morte, as pessoas só ficavam presas. Não condenado, vamos dizer, a pena não era cumprida, entende? Ele era condenado à morte, mas ele ficava ali esperando o dia e não acontecia. E de repente sai um mandado do juiz decretando o dia que ele vai ser executada a pena dele. E para isso eles tentam chamar a atenção para o caso novamente, porque ela acredita que ele não foi o culpado desse crime. Ao mesmo tempo, o Kang Do-chan foi quem investigou esse primeiro assassinato quando o pai dela é condenado. Então a gente fica naquilo ali. Ele mesmo, quando ele avalia aquilo ali, ele coloca o pé atrás e fala: ué, mas fui eu que investiguei. E ele lembra das coisas que ele fez quando ele investigou, e ele começa a pensar se ele realmente investigou aquela trama direito. Porque apesar de parecer que ele é um policial relativamente preguiçoso ali com o serviço dele, que meio que se umas evidências apontam para um lado, ou se alguém fala alguma coisa ali, se os contatos dele informam ele que aquilo ali, ele não tenta se aprofundar muito na investigação ou criar teorias novas. Ele simplesmente se atém àquilo ali e meio que tenta conseguir a confissão do réu para poder ir e seguir adiante. Então ele meio que não contesta aquelas pessoas e ele começa daquele ponto a se contestar. E também pelo Oh Ji-hyuk tá ali com ele, cutucando ali a ferida, mas como é que foi a investigação, o que aconteceu, o que é. Ele começa a pôr a mão na consciência e falar: eu realmente investiguei isso bem, o pai dela é realmente culpado ou não? E ele começa a olhar para essa investigação e a duvidar da culpa do pai dela. Além deles, a gente também tem uma repórter aí, que eu considero ela do núcleo dos personagens principais, que ela é a Jin So-kyun. E vamos lá, essa repórter, eu acho que ela foi um personagem muito interessante e fundamental na trama, e que eu diria que se perde um pouco ao longo do caminho, como as evidências e as coisas vão sendo construídas. No início, ela parece ser uma repórter que tá ali na delegacia, investigando, buscando, que ela tem um diferencial, sabe? Que ela tá buscando a verdade, ela dá essa cutucada ali na questão do Lee Dae-chul, se ele é culpado, se ele não é, como é que foram os homicídios. Ela também tá ali, ela dá uma cutucada legal neles ali, mas ao longo do drama, quando as evidências começam a apontar
para determinadas pessoas, ela mesma começa a se questionar se ela quer demonstrar essas evidências ou não, e principalmente quando indícios de que o chefe dela poderia estar envolvido em alguma coisa aí, acobertando alguém, o chefe do jornal que ela trabalhava, e ela tem uma extrema admiração por ele e ela se perde ao longo do caminho. Então ela é um personagem super interessante, que vai fazer diferença não só pela atuação dela como investigação, porque também ela dá um apoio moral aí. Ela dá um apoio moral pro Ed Hill, porque ele também tem uma história dele com a família dele, sabe? Tipo, os pais não. O pai dele foi assassinado quando ele era criança e a mãe acaba morrendo também quando ele é pequeno. E ele tem essa falta afetiva ali, tudo junto, e ela acaba dando um suporte moral pra ele ali. E eles criam uma relação ali que não é um romance exatamente, mas é um suporte. Então, tem essa trama ali envolvida no meio do drama, que também é legal. E você vê que, tipo, apesar dele não ser influenciado pelas palavras dela, ela é meio que uma pessoa que ajuda ele em determinados momentos. Essa trama também vai tratar sobre como poderes e pessoas ricas e influentes podem influenciar todo um contexto geral na trama. Desde comprar e tal, que é meio que um pouco óbvio, eu diria, em tramas policiais, que você vê pessoas ricas meio que comprando outras pessoas, influenciando outras pessoas ali. A gente vê também uma coisa que eu nunca vi antes, tipo, um complô secreto ali entre o Ministério Público e a polícia sobre quem vai estar no poder e tal, papapá, conversando ali, direcionando até cerca de investigações, que é ligeiramente estranho. E a gente também vê como casos mal resolvidos no passado podem vir afetando e influenciando casos futuros na polícia, porque um caso que não foi resolvido direito lá atrás gerou um novo caso no meio do caminho e a culpabilidade desses casos, na verdade, porque os casos foram descobertos, mas a gente não achar o culpado real e a gente acobertar isso traz consequências. Um personagem-chave aí é o Oh Jung-tae, porque ele é primo do Oh Ji-hyuk, só que diferente dele, o Oh Jung-tae, ele é rico, empresário, dono de uma grande empresa, acho que de investimento, se eu não me engano, e você vê que ele está extremamente ali envolvido em manipular a polícia, manipular o Ministério Público, manipular as coisas ali pra vontade dele seja feita, entendeu? Pra ele ter as coisas que ele quer, e ele e o Jung-tae, eles não se dão muito bem. O Oh Ji-hyuk foi criado na casa dele, e como eu disse, o Oh Ji-hyuk ficou órfão muito cedo, então ele foi criado na casa do Oh Jung-tae, e o pai do Oh Jung-tae, ele meio que admirava o Oh Ji-hyuk por ele querer meio que ser mais independente, assim, não ligar muito pro dinheiro. O Oh Jung-tae começa a crescer um ódiozinho dentro dele ali por causa disso. Não mostra esse pai já é falecido na hora que o pai do Oh Jung-tae já é falecido ali. Não se trata muito sobre como foi essa relação, mas tem uma clara rixa ali entre os dois. E ao mesmo tempo que o Oh Ji-hyuk, ele tem essa fortuna também, né, da herança de família, mas ele não vive com isso e tal. E tem cenas engraçadas no drama e que ele se aproveita desse dinheiro, como ele compra um relógio que pertencia ao pai dele ou ao tio dele ali no início da trama, que vai ter uma importância ao longo da trama. Ele paga bebidas caras às vezes para essa repórter, não porque ele quer exatamente, mas porque ela fala, já que você... Não, tipo, ela chama ele pra lá, já que você pode pagar, vem aqui, que toda vez que ela tá com problema, ela vai lá desabafar com ele nesse lugar caro pra ele pagar. Ele paga um hotel pra uma menina, pra ela poder ser uma informante dele, super caro. Isso vai vir a dar problemas pra ele depois. Então é tipo assim, é como ele gasta o dinheiro dele. Ele não tem muito isso de tipo, vou ser um riquinho. Não, ele só gasta o dinheiro com algumas coisas assim aleatórias, que é quando você percebe que ele realmente tem essa grana, porque ele não demonstra muito isso, ele é mais largadão, de boa. Nesse drama também tem algumas coisas meio bizarras, porque, tipo, a polícia ali, o grupo que eles trabalham, né, a seção de investigação deles, eu não sei como é que chama exatamente agora, o grupo 2 ali, que é o grupo deles, eles são todos meio desleixados, assim, eles são super acomodados na profissão, e, o fulano roubou a lojinha de conveniência, vamos lá esperar ele roubar outra, ficamos ali na esquina, corremos atrás dele, pegamos ele, tá tudo ok. Não grandes coisas, entendeu? E a equipe 1 também é desse jeito, e a gente vê que um pouco de fraude ali, porque enquanto a equipe 2 é mais acomodada, a equipe 1 realmente aceita um suborninho aqui, outro ali, a equipe 1 também, tá? Esse drama também faz a gente prestar atenção como pessoas podem virar e mudar o jogo, virar no sentido de mudar, sabe? Quando você dá uma segunda chance. A gente tem 2 personagens aí que começam a trama com uma postura mais bad boy, mas vou ser corrupto, aceito suborno, aceito isso, aceito aquilo, e se arrepende no meio do caminho e muda de ideia.
nenhum desses casos. E no outro caso a gente tem uma personagem, que é a personagem da Yeon Sang-mi, que ela fica mais na dúvida ali. Eu fiquei na dúvida sobre se ela realmente mudou de ideia ou se ela só estava se aproveitando da situação para revelar uma verdade que seria benéfica para ela. Ela também mexe ali os pauzinhos dela ao longo da trama e influencia os desfechos de algumas histórias. Vou chamar de novo a atenção pro personagem da Yeon Sang-mi e pro personagem do Oh Jung-tae, porque são dois dramas recentemente e que o personagem dela, da Yeon Sang-mi, assim que eu bati o olho nela, eu sabia quem ela era. Ela fez o personagem da agente em Passarela de Sonhos. Ela era agente do Park Bo-gum. E o personagem dele, gente, eu esqueci nomes muito fácil. Enfim, ela era a agente ali dele, quem acredita nele, quem luta pela carreira dele. Então ela foi um reconhecimento muito fácil. Mas o Oh Jung-tae, quase eu não reconheci ele, porque ele é o mesmo ator que interpreta o Mo Sang-tae em It's Okay Not to Be Okay. E como a personalidade dele mudou muito de um drama pro outro, né? O personagem que ele interpreta, ela era super bonzinho e aqui ele não é tão bonzinho assim. Então eu fiquei meio, peraí, eu te conheço de onde e tal. Puxar a ficha do ator pra realmente ver quem foi ele, quem é ele e o que ele fez. Mas de uma maneira geral, assim, eu tentei dar um panorama geral do drama e contar um pouco das histórias pra vocês. Foi um drama bem envolvente, porque ele trata muito sobre isso, sobre redenção, tipo, eu acreditar numa coisa, eu ver, eu reavaliar meus atos e tomar uma atitude diferente, ao mesmo tempo que mostra isso que eu falei de uma atitude errada lá atrás, vai gerando consequências aqui agora, outros problemas, outros casos, outras coisas, as consequências disso aí, e como todo um grupo se resolver se mobilizar, né, se as pessoas resolverem trabalhar, fazer o mínimo dos detetives lá no caso, eles podem conseguir chegar a um panorama real comum, um panorama bom. Esse drama também tem muita ação e tal, pra quem gosta de drama policial, de ação e tal, essa investigação que você fica meio na dúvida, quem é o culpado, quem não é. Porque apesar da gente ter aquela dúvida ali instigada da criminalidade do Lee Dae-chul, a gente também não sabe quem, ao invés dele, poderia ter praticado os crimes. E ao passo que a gente vai descobrindo quem são esses prováveis suspeitos, a gente fica mais curioso, porque eu vou dizer que só lá pro final da trama que a gente vai ter realmente certeza do que aconteceu. No final, o que realmente aconteceu, por que realmente aconteceu, é um drama que te envolve nessa história até o fim. E ao longo também da história do drama, ele vai trazendo pequenos outros casos pra manter a ação e a dinâmica do drama, sabe? Pra manter a ação e a dinâmica do drama ali. Então eu acho que isso é muito bom, foi um drama que me envolveu, foi rapidinho de ver, gente. Eu devo ter maratonado assim um fim de semana. Então foi muito legal, muito bom. Eu gostei bastante. Espero que caso você tenha assistido, você goste também. Se você já assistiu esse drama, deixa um comentário aqui embaixo, me conta suas opiniões, suas impressões sobre esse drama e qual drama você ainda quer ver por aqui. Se inscreve no canal para ter mais conteúdos como este e um beijo, até o próximo vídeo!